Oi, pessoal, tudo bem? Bom, tô gravando esse videozinho para vocês, bem curtinho, pra gente fazer uma recapitulada de tudo que a gente viu nas 2 semanas em relação à matemática, tá bom? Sobre a parte de conjuntos que a gente tá vendo em Penem. A gente vai fazer um fechamento agora, porque semana que vem a coisa fica mais tensa, tá bom? Vai ser tudo que a gente viu mesmo nessas últimas semanas, tá bom? Nada de novidade, apenas um estudo dirigido mesmo para vocês finalizarem esse ciclo de conjuntos, ok? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente viu foi sobre os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que nós temos são os números naturais, certo? Bom, fazem parte dos números naturais os números de 0, 1, 2, 3, 4 e até o infinito, né? Eu tenho aqui 100, 1002, 1 milhão e assim vai. Esses são os números naturais. Ele tem início, mas não tem fim, certo? Aí, depois dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O que acrescenta nos números inteiros é que são os números naturais, que fazem parte dos números inteiros, mas também entram os inteiros negativos. Então, para cada número natural, eu tenho um correspondente nos números inteiros que é negativo. Isso contar com zero, que é um elemento neutro. Ele é neutro, né? Ele não é nem positivo nem negativo. Então vamos lá. Então nós temos aqui os números -1, -2, -100, -1000 e assim vai. Mas nós temos que lembrar que dentro dos conjuntos dos inteiros também tem os naturais, tá bom? Não são só os negativos, são os negativos, o zero e os positivos, todos os números que são inteiros. Aí, nós temos um conjunto que abrange tanto os naturais quanto os inteiros, e ainda tem os números que são formados por frações, que são os números racionais, representados pela letra Q, certo? Nos números racionais, eu posso representar todos os números em forma de fração. Uma fração onde o numerador e o denominador são números inteiros. Então, se eu tenho um número inteiro aqui em cima e um número inteiro embaixo, eu tenho um número racional, certo? Todos os outros números que já existiam antes, os naturais e os inteiros, eles também são racionais, porque tem como escrevê-los em forma de fração. Por exemplo, -2 é a fração -2/1. Ou eu posso fazer uma outra fração que dê -2. É uma fração equivalente que a gente fala, né? Que seria a fração, por exemplo, -8/4. Quando eu simplifico -8/4, o 8 dividido por 4 dá 2, eu encontro -2. Então, todos os números naturais, todos os números inteiros também são racionais, ok? Aqui também vão entrar alguns números decimais, que são números decimais exatos, né? Por exemplo, 0,25 tem um fim, ok? 0,25, que corresponde à fração 1/4. Então, tem como escrever em forma de fração, ou 25 centésimos. E também entram as dízimas periódicas. Exemplo, 0,3333. Porque essa dízima periódica também tem como eu escrevê-la em forma de fração. É a fração 3/9, certo? Então, entram números naturais, números inteiros, números em formas de fração, números decimais exatos e dízimas periódicas. E nós temos um conjunto isoladinho aqui, que são os números irracionais. Esses números irracionais são os números que não são exatos. Então, são os números com vírgulas, mas não tem o fim e também não é uma dízima, tá bom? Eu não sei qual é a continuidade aqui. Dentro desses irracionais, então não tem como eu escrevê-lo em forma de fração. Então, vai ter aqui também dentro dos irracionais o número e também, porque eu não sei, 3,14 são as primeiras casas decimais, mas eu não sei o que vem depois, né? Então, são muitas casas decimais, né? Passam de 18 casas decimais. Então, tem o número π aqui também, e aquelas raízes que não são exatas, tipo raiz quadrada de 2,
raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, elas não são exatas. Então, eu sei um valor aproximado, que eu sempre jogo nas questões, porém, eu não sei as outras casas decimais, certo? E todos esses conjuntos numéricos que a gente aprendeu até hoje, eles estão dentro de um conjunto, que são os conjuntos dos números reais, ok? Aí, a parte aqui, agora no terceiro ano, vocês vão conhecer o conjunto dos números complexos. Vocês já estão conhecendo esse conjunto com o professor Galbas, certo? Então, vamos lá. Vamos falar, já que a gente estava falando de números, vamos falar de intervalos numéricos. Nós temos dois tipos de intervalos numéricos. O intervalo aberto e o intervalo fechado, certo? Bom, no intervalo aberto é quando a gente fala que a bolinha não está pintada. Então, eu tenho dois números no extremo, tenho o número A e o número B aqui, né, representados por essas letras. E aí, a bolinha, ela fica sem estar preenchida, porque o intervalo é aberto. Esses números do extremo não fazem parte do meu intervalo, apenas o número que está entre eles. Ok? Então, por exemplo, se aqui é o número 2 e aqui é o número 5, um exemplo, o número 2 não faz parte, mas o 2,001 já faz parte, porque está nesse intervalo, ok? O 5 não faz parte, mas o 4,9999 faz parte. Então, é isso que é intervalo aberto. Os extremos A e B não pertencem ao intervalo. Eu também posso escrevê-lo com essa notação, e aí eu pego o meu colchetes e deixo ele para fora, para representar que está aberto, e posso representar com essa notação aqui. X pertence aos reais, tal que o X está entre A e B, ou eu posso falar que X é maior que A e menor que B, ok? Então, o X está no meio desses dois, mas os dois não fazem parte. E eu tenho o intervalo fechado, que é aquele intervalo que a bolinha, ela é preenchida. Ela é preenchida, ou seja, os extremos fazem parte do intervalo. Se aqui é 2 e aqui é 5, o 2 e o 5 também fazem parte do intervalo. Quando eu for representá-los entre colchetes aqui, eu coloco o colchetes virado para dentro, tá bom? E a representação de conjunto ficaria X pertencente aos reais, tal que o X está entre A e B, sendo que X é maior ou igual a A, quando eu coloco esse tracinho aqui embaixo do sinal de maior, o menor ou igual a B, ok? Então, o A e o B fazem parte do intervalo. Então, são esses dois intervalos, aberto e fechado. Pode ser que eu tenha um intervalo que seja fechado para a esquerda e aberto para a direita. Ou seja, o número inicial aqui faz parte do intervalo e o número final não faz parte. É possível que isso aconteça. Então, o número que faz parte, colchetes, fica para dentro, o que não faz parte fica para fora. Quando eu for representar com essa anotação aqui, fica o X é maior ou igual ao A, só que ele é só menor do que B, ok? E pode ser o contrário também, aberto para a esquerda e fechado para a direita. As mesmas notações nós seguimos, certo? Bom, nós temos 4 maneiras de representar conjuntos. Primeiro é pela condição. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto dos números pares maiores que 0 e menor que 15. Então, são todos os pares maior que 0 e menor que 15. Eu posso representar através de seus elementos. Quais são os números pares maior que 0 e menor que 15? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Posso representar pela propriedade. X é tal que X é par e está entre 0 e 15. Não coloquei o menor ou igual, porque eu quero os números maiores que 0 e menores que 15. Então, aqui tem as duas condições para X, certo? E por diagrama, eu faço um diagrama e coloco os números que fazem parte desse conjunto lá dentro. Nós vamos utilizar muito isso a partir da semana que vem. Hoje a gente já inicia um pouquinho, né? A gente já começa a usar isso daqui. Bom, eu tenho a relação de pertinência. O que é a relação de pertinência? Ela vai relacionar elemento com conjunto. Eu tenho um conjunto, tem elementos dentro dele, eu vou relacionar o elemento ao conjunto. Se o elemento está no conjunto ou não está.
Se o elemento estiver no conjunto, a gente vai usar o símbolo de pertence, certo? Se o elemento não estiver no conjunto, nós vamos utilizar o símbolo de não pertence, ok? Então, aqui eu tenho um conjunto, né? Menos 8, menos 4, menos 2, 0, 1, 2, 3. Nós podemos dizer o que sobre esse conjunto? Bom, eu posso dizer que nesse conjunto A, o menos 8 pertence ao conjunto A, mas, por exemplo, o número menos 10, eu posso dizer que não pertence ao conjunto A. Então, percebam que eu estou relacionando elemento com conjunto. Essa é a relação de pertinência. Outra relação que eu tenho é uma relação de inclusão. Aí eu já não vou mais relacionar elemento com conjunto, eu vou relacionar conjunto com outro conjunto, ok? Então, eu tenho um conjunto e outro conjunto, que pode ser subconjunto desse conjunto ou pode ser um conjunto isolado, certo? Para a relação de inclusão, nós usamos essas simbologias aqui. Está contido, contém, não está contido e não contém, ok? Vamos ver isso na prática. Eu tenho três conjuntos aqui, o conjunto A, B e o conjunto C. O conjunto A é formado por 6, 8, 10, conjunto B, 2, 4, 6, 8 e 10, e o conjunto C é formado por 1, 3 e 5, certo? Bom, vamos permanecer aqui. Então, olha só, está bem claro que o conjunto A tem os números 6, 8 e 10, ele tem os mesmos números que o conjunto B. Então, o conjunto B é um conjunto maior que o conjunto A, que contém o conjunto A, mas além dos números 6, 8 e 10, ele tem os números 2 e 4. Então, sobre esses dois conjuntos A e B, eu posso dizer que o A está contido no B ou que o B contém o A. Agora, eu tenho um conjunto C aqui que está isolado. Esse conjunto C ele tem os números 1, 3 e 5. Nenhum número do conjunto C repete com os números do conjunto B e A. Então, esse conjunto C que está isolado, eu posso dizer que esse conjunto C, ele não está contido no conjunto A e também não está contido no conjunto B. Ou eu posso dizer também que o C não contém o B, ou que o B não contém o C, ok? Então, essas são as relações de conjunto com outro conjunto, que é a relação de inclusão. Bom, aí nós vamos para as operações com conjuntos. As operações eu tenho a união. Quando eu falo em união, eu estou pegando e agregando todos os elementos de 2 ou 3 ou mais conjuntos. A gente utiliza o uzinho voltado para cima, ok? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tenho um conjunto B formado por 0, 2, 4, 6 e 8. Posso representá-los aqui, ó. Conjunto A e conjunto B. No meiozinho, eu costumo colocar os números que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, olha só, o 0, o 2, o 4 e o 6, eles estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar esses números nesse meiozinho. Isso daqui já está preparando vocês para as aulas da semana que vem, ok? E aí, eu coloco aqui, do ladinho que pertence só ao A, os números que pertencem apenas ao conjunto A. E coloco do ladinho só ao B, os números que pertencem apenas ao conjunto B. Quando ele quer a união dos dois, ele quer tudo. União é tudo. Eu vou pegar todos esses números aqui. E os números que se repetem, eu não preciso repeti-lo. Eu vou fazer A união com B é igual a 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. São todos os elementos do conjunto A e B unidos, ok? Próxima, a intersecção. A intersecção, também chamada de interseção por alguns autores, ela vai pegar apenas os elementos que estão naquele meinho do exemplo anterior, que pertencem aos dois conjuntos ou mais conjuntos ao mesmo tempo, e representado com o zinho virado para baixo, ok? Então, eu tenho aqui dois conjuntos, A e B. No meio, eu coloco os números que pertencem aos dois conjuntos, 0, 2, 4 e 6.
0, 2, 4, 6. Coloco os outros números que são isolados de cada conjunto aqui separado. Então, 3, 5, 7. Ok? A intersecção vai ser esse meiozinho aqui, certo? Que são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Isso é intersecção. Então, A intersecção com B vai ser 0, 2, 4 e 6, ok? E por último, nessas operações, nós temos a diferença. Bom, a diferença é dada pelo mesmo símbolo que a gente usa lá na diferença, que é a subtração, né, dos números, né, em geral. E aí, é o símbolozinho de menos, nós lemos A menos B, podemos fazer B menos A também, ok? O que é essa diferença? Nessa diferença, eu vou pegar apenas os números que estão em um dos conjuntos. Então, eu elimino os números que estão repetindo nos dois conjuntos e fico com os números que estão em apenas um dos conjuntos. Vamos ver na prática. Nós temos o conjunto A e o conjunto B, certo? Os elementos que se repetem são 2, 4 e 6. Então, vamos desenhar esses dois conjuntos aqui. 2, 4 e 6 fica no meio. De cá eu vou ter 0, 8 e 10. E de cá eu vou ter 1, 5, 3, eu esqueci, né? E o 7, ok? Bom, quando eu vou fazer A menos B, são os elementos que estão no A menos os que estão no B. Então, eu vou pegar apenas os elementos que estão no A e que não se repetem no B, que vai ser 1, 3, 5 e 7. Eu poderia também fazer B menos A, que são os elementos que estão apenas no B e que não se repetem no A, que são os elementos 0, 8, 10. Ok? Bom, é isso. A gente conseguiu finalizar essa primeira parte de conjuntos, que vai ser uma base fundamental para a gente resolver questões do Enem a partir da semana que vem, que envolve colocar os dados da questão em conjuntos para conseguirmos resolver a questão, ok? Abraço e até mais!